Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma história que vai mexer com o coração de todo mundo. É sobre uma jovem que trabalhava tanto, que um dia acabou adormecendo no lugar mais proibido da casa onde trabalhava. E quando o patrão chegou e a encontrou ali, bem, vocês vão descobrir que às vezes o destino escolhe os momentos mais inesperados para mudar nossa vida para sempre. Vou contar para vocês que essa história tem momentos de muita emoção. Tem descobertas que vão fazer vocês segurarem a respiração e tem um final que, não posso falar muito, mas posso garantir que é daqueles que a gente lembra para sempre. Tem amor, tem surpresas e tem algo muito especial que vai nascer entre esses dois personagens. Muito obrigado a todos vocês que sempre acompanham nosso canal, que deixam aquele like carinhoso, que compartilham nossas histórias com os amigos e família. Vocês são incríveis. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal agora, para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. Agora me conta aqui nos comentários, o que vocês estão fazendo enquanto escutam nossa história? Estão relaxando depois de um dia corrido? Preparando um lanchinho? Organizando alguma coisa em casa? Eu adoro saber como vocês acompanham nossas histórias. Então vamos lá, pessoal. Nossa história está começando agora. Luana sempre acordava antes mesmo do despertador tocar. Aos 22 anos, ela tinha desenvolvido um relógio interno que a fazia abrir os olhos pontualmente às 5 da manhã, todos os dias da semana. Morava numa kitnet pequena no bairro da Liberdade, em São Paulo, um espaço tão apertado que ela conseguia tocar as 4 paredes sem sair do lugar. O aluguel consumia mais da metade do seu salário, mas era o que conseguia pagar trabalhando como empregada doméstica. Seus pais tinham morrido num acidente de carro quando ela tinha 18 anos, deixando apenas dívidas e uma filha que precisou aprender a se virar sozinha no mundo. Não tinha irmãos, não tinha tios próximos, não tinha ninguém. Era só ela contra tudo e contra todos, lutando para sobreviver numa cidade que não perdoava os fracos. A rotina de Luana era sempre a mesma. Banho rápido, café preto sem açúcar, porque açúcar era luxo que não podia se dar ao gosto, e 2 fatias de pão com margarina. Depois, pegava o ônibus que a levava até os Jardins, um dos bairros mais nobres da capital paulista. A viagem durava 1h30 no trânsito pesado, mas ela aproveitava esse tempo para estudar. Sempre carregava na bolsa alguns livros que pegava emprestado na biblioteca pública. Sonhava em um dia fazer uma faculdade, talvez administração ou psicologia, mas sabia que isso era apenas um sonho distante. Por enquanto, precisava trabalhar para sobreviver, e o emprego na casa da família Santos era a melhor coisa que tinha acontecido na sua vida nos últimos tempos. A mansão dos Santos ficava numa rua arborizada e silenciosa, onde cada casa parecia um palácio. Luana trabalhava lá há 6 meses e ainda se impressionava com o tamanho e a elegância do lugar. Eram 3 andares, 12 quartos, 8 banheiros, uma piscina que mais parecia um lago, jardins que se perdiam de vista. Dona Carmen, a esposa do Sr. Santos, era uma mulher elegante nos seus 50 anos, sempre bem vestida e perfumada, mas tinha um coração bondoso. Tratava Luana com respeito e sempre se preocupava se ela estava se alimentando bem. Já havia até oferecido um quarto de empregada para Luana morar ali, mas ela preferiu manter sua independência, por menor que fosse o espaço onde vivia. Gostava de ter seu cantinho, por mais humilde que fosse. Ricardo Santos era um homem que impressionava só de olhar. Aos 35 anos, ele comandava um império empresarial que incluía construtoras, hotéis e investimentos imobiliários. Alto, moreno, sempre vestido com ternos impecáveis que certamente custavam mais que o salário anual de Luana. Tinha olhos castanhos penetrantes que pareciam ver através das pessoas, e um jeito sério de falar que demonstrava sua autoridade natural. Era educado com Luana, sempre cumprimentava com um bom dia respeitoso, mas mantinha a distância que a diferença social impunha entre eles. Ele vivia no mundo dos negócios, das reuniões importantes, das decisões que movimentavam milhões. Ela vivia no mundo da limpeza, da organização, do trabalho braçal que mantinha aquela mansão funcionando perfeitamente.
Naquela manhã de terça-feira, Luana chegou à mansão como sempre, às 7 em ponto. Dona Carmen estava na cozinha tomando café e lendo uma revista. Bom dia, Luana. Hoje vou sair com as meninas para o spa, só volto à noite. O Ricardo viajou ontem para Brasília, tem uma reunião importante com uns investidores. Vai ficar fora por 2 dias. Luana assentiu com a cabeça. Gostava quando a casa estava vazia. Podia trabalhar no seu ritmo, sem pressa, sem a preocupação de incomodar alguém. A casa está toda sua hoje, disse Dona Carmen com um sorriso. Aproveite e dar uma folga amanhã. Você tem trabalhado muito, merece descansar. Luana agradeceu emocionada. Uma folga significava um dia a mais para estudar, para cuidar de si mesma, para apenas existir sem a pressão do trabalho. Logo depois que Dona Carmen saiu, Luana começou sua rotina de limpeza. Primeiro organizava a cozinha, depois passava para a sala, os banheiros do térreo e, por último, subia para os quartos. Era um trabalho pesado, mas ela fazia com dedicação e carinho. Gostava de ver tudo brilhando, no lugar certo, organizado. Havia algo de meditativo na limpeza, uma sensação de que estava colocando ordem não apenas na casa, mas de alguma forma na própria vida. Enquanto limpava, pensava nos seus sonhos, nos seus planos para o futuro, nas coisas que queria conquistar. Um dia, ela teria uma casa própria, pequena que fosse, mas sua. Um dia teria uma família, pessoas que a amassem e se preocupassem com ela. Um dia, seria mais que apenas uma empregada invisível. O quarto do Sr. Ricardo ficava no 2º andar. Era o maior de todos, com uma vista incrível para o jardim. Luana sempre sentia um frio na barriga quando entrava ali. Não era medo exatamente, mas uma mistura de respeito e curiosidade. O quarto refletia a personalidade dele. Elegante, organizado, mas ao mesmo tempo acolhedor. A cama king size dominava o ambiente, sempre coberta com lençóis de algodão egípcio que eram mais macios que qualquer coisa que Luana já tinha tocado na vida. As cortinas pesadas filtravam a luz do sol, criando uma atmosfera aconchegante. Uma estante de mogno ocupava uma parede inteira, repleta de livros sobre negócios, biografias de empresários famosos e alguns romances clássicos que mostravam o lado mais sensível do homem de negócios. Luana sempre limpava aquele quarto com cuidado especial. Arrumava a cama com perfeição, organizava os objetos pessoais dele na penteadeira, aspirava o tapete persa que cobria o chão de madeira lustrada. Enquanto trabalhava, às vezes se pegava imaginando como seria a vida daquele homem. Ele parecia ter tudo: dinheiro, sucesso, uma família linda, uma casa magnífica. Mas havia algo nos olhos dele que a intrigava, uma espécie de solidão disfarçada, como se por trás de toda aquela perfeição existisse uma pessoa que também tinha seus medos e inseguranças. Luana balançava a cabeça, se repreendendo por esses pensamentos. Não era da conta dela a vida pessoal do patrão, e além do mais, eles viviam em mundos completamente diferentes. Naquele dia, o trabalho estava sendo mais cansativo que o normal. Luana tinha acordado com dor de cabeça, provavelmente porque na noite anterior ficou estudando até muito tarde. Estava lendo um livro sobre administração que pegou na biblioteca, tentando entender conceitos de gestão empresarial. Era difícil, as palavras técnicas a confundiam, mas ela persistia. Educação era a única forma que conhecia de sair da situação em que vivia. Enquanto limpava o banheiro do Sr. Ricardo, sentiu uma tontura. Parou, respirou fundo, bebeu um pouco de água. Provavelmente era fome. De manhã só tinha comido o pão com margarina e já passava do meio-dia. Desceu para a cozinha e preparou um sanduíche simples. Dona Carmen sempre dizia que podia comer qualquer coisa da geladeira, mas Luana tinha vergonha de se servir. Pegava apenas o necessário, nunca exagerava. Comeu devagar, tentando recuperar as energias. Olhou pela janela e viu que o dia estava nublado, parecia que ia chover. Pensou na volta para casa no ônibus lotado, na chuva que certamente a deixaria encharcada na caminhada da kitchenette. Suspirou e voltou ao trabalho. Ainda faltava limpar os quartos de hóspedes e terminar o quarto principal. Quando voltou ao quarto do Sr. Ricardo, a dor de cabeça tinha piorado. Luana tentou ignorar
Concentrou-se em dobrar as roupas dele que tinham chegado da lavanderia. Camisas sociais impecáveis, ternos que custavam uma fortuna, gravatas de seda italiana. Cada peça de roupa valia mais que o que ela ganhava em um mês. Enquanto organizava tudo no armário dele, que era maior que sua kitchenette inteira, sentiu outra onda de tontura, desta vez mais forte. Segurou-se na porta do armário, esperando passar. Respirou fundo várias vezes, mas a sensação de fraqueza só aumentava. Olhou para a cama e pensou que talvez fosse bom se sentar um minutinho só até a tontura passar. Afinal, a casa estava vazia. Ninguém ia chegar tão cedo. Sentou na beirada da cama, tomou cuidado para não amassar o edredom que tinha acabado de arrumar. Fechou os olhos, tentando se concentrar na respiração. O quarto cheirava ao perfume masculino que ele usava, uma fragrância sofisticada e envolvente. Era um cheiro que sempre a deixava meio tonta, mas de uma forma diferente, uma forma que ela não conseguia explicar direito. A cama era incrivelmente confortável. Luana nunca tinha sentado em algo tão macio. Os colchões da sua vida sempre foram velhos, com molas gastas que espetavam as costas. Ali era como estar numa nuvem. Sem perceber, foi se deitando devagar, só para descansar um pouquinho. Ia ficar só alguns minutos, até a dor de cabeça melhorar. Depois voltaria ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Fechou os olhos e sentiu como se o colchão a abraçasse, como se todos os músculos do corpo finalmente pudessem relaxar depois de tantas horas de trabalho pesado. O sono veio mais rápido do que Luana esperava. Um sono profundo, reparador, daqueles que ela não experimentava há meses. Seu corpo finalmente tinha encontrado o descanso que tanto precisava. Envolvido pela maciez daqueles lençóis caros e pelo silêncio reconfortante da casa vazia. Ela sonhou que estava numa praia deserta, caminhando descalça na areia morna, sem pressa para chegar a lugar nenhum, sem trabalho esperando, sem contas para pagar. Era só ela, o mar azul e uma sensação de paz que há muito tempo não sentia. No sonho, alguém caminhava ao seu lado, mas ela não conseguia ver o rosto da pessoa. Apenas sabia que se sentia segura, protegida, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. O barulho da porta do quarto se abrindo a acordou bruscamente. Luana abriu os olhos devagar, ainda confusa, tentando entender onde estava. A luz do final da tarde entrava pelas cortinas, criando sombras douradas no quarto. Ela se deu conta de que tinha dormido muito mais do que pretendia. Seu coração começou a bater mais rápido quando se lembrou onde estava exatamente, na cama do Sr. Ricardo. Tentou se levantar rapidamente, mas ainda estava tonta do sono, e nesse movimento brusco acabou se emaranhando nos lençóis. Foi quando ouviu os passos se aproximando e uma voz masculina que conhecia bem. "O que?" A voz de Ricardo Santos ecoou no quarto, carregada de surpresa. Luana se virou na direção da voz e seus olhos se encontraram com os dele. Ele estava parado na porta, ainda vestido com o terno de viagem, uma mala na mão, e uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não era raiva exatamente, nem desprezo. Era algo entre confusão e curiosidade. Luana sentiu o sangue subir para o rosto, a vergonha queimando por dentro como fogo. "Senhor Ricardo, eu sinto muito." Ela gaguejou, tentando desenrolar os lençóis que pareciam ter criado vida própria. "Eu estava limpando e passei mal. Sentei só um minutinho na cama e acabei." Ricardo fechou a porta atrás de si e colocou a mala no chão. Seus movimentos eram lentos, calculados, como se estivesse tentando processar a situação. "Você passou mal?" ele perguntou, e havia uma preocupação genuína na voz que surpreendeu Luana. Ela esperava um sermão, esperava ser demitida na hora, mas a primeira reação dele foi se preocupar com ela. Eu acordei com dor de cabeça hoje, e durante o trabalho fiquei tonta. Vim arrumar seu quarto e acabei me sentindo pior." Luana conseguiu finalmente se sentar na beirada da cama, os pés descalços tocando o chão frio. Só então se deu conta de que tinha tirado os sapatos antes de deitar, um gesto automático que agora a deixava ainda mais constrangida.
Você comeu hoje? Ricardo perguntou, se aproximando devagar. Luana notou que ele tinha tirado o paletó e afrouxado a gravata, provavelmente por causa do calor da viagem. Havia algumas mechas do cabelo dele fora do lugar, e isso o fazia parecer menos intimidador, mais humano. Comi um sanduíche no almoço, ela respondeu baixinho sem conseguir olhar diretamente para ele. E no café da manhã? A pergunta a pegou de surpresa. Por que ele queria saber o que ela tinha comido? Só pão com margarina, ela admitiu, se sentindo ainda mais envergonhada. A verdade era que, muitas vezes, ela passava o dia inteiro comendo apenas isso, guardando o pouco dinheiro que tinha para as coisas realmente necessárias. Ricardo parou bem na frente dela, e Luana pôde sentir o cheiro do perfume masculino misturado com o cansaço da viagem. Olhe para mim, ele disse, com uma voz mais suave do que ela já tinha ouvido vindo dele. Luana levantou os olhos devagar e se perdeu naquele olhar castanho que sempre a deixava nervosa. Mas desta vez havia algo diferente ali, uma intensidade que a fazia esquecer de respirar. Você não precisa se desculpar por estar cansada, ele disse. Trabalha demais, come pouco e ainda estuda à noite. Minha mãe me contou. Luana se espantou. Dona Carmen falava sobre ela para o filho. Ela se preocupa com você e eu também me preocupo. As palavras dele ecoaram no quarto como um eco que se recusava a morrer. Luana sentiu o coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Você se preocupa comigo? Ela perguntou, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Ricardo suspirou e passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela nunca tinha visto ele fazer antes. Sempre o via tão controlado, tão seguro de si. Agora ele parecia quase vulnerável. Eu sei que não deveria, ele admitiu. Sei que somos de mundos diferentes, que há regras que não devem ser quebradas. Mas não consigo parar de notar você, Luana. A forma como você trata minha mãe com carinho, como cuida da nossa casa como se fosse sua, como seus olhos brilham quando ela fala sobre seus estudos. Luana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Aquilo não podia estar acontecendo. Homens como Ricardo Santos não se apaixonavam por empregadas como ela. Essas coisas só aconteciam nos livros que ela lia, ou nos filmes que assistia nos poucos momentos livres que tinha. Senhor Ricardo, ela começou, mas ele a interrompeu. Ricardo, ele disse. Só Ricardo. Pelo menos quando estivermos sozinhos. A forma como ele disse isso baixinho, quase como um segredo compartilhado, fez algo se mexer no peito dela. Era como se ele estivesse convidando ela para um mundo novo, um mundo onde as diferenças sociais não importavam tanto assim. Eu não entendo, Luana sussurrou. Por que está me dizendo essas coisas? Ricardo se sentou na poltrona que ficava perto da janela, como se precisasse de distância para conseguir falar. Porque hoje, quando cheguei em casa e vi você dormindo na minha cama, percebi algo que venho tentando ignorar há meses. Você não é apenas minha empregada, Luana. Para mim, você é muito mais que isso. Ele fez uma pausa, olhando pela janela para o jardim, onde as primeiras gotas de chuva começavam a cair. Eu sei que é errado. Sei que estou colocando você numa situação difícil. Mas não consegui mais fingir que não sinto nada. A chuva começou a cair mais forte lá fora, o som batendo nas janelas, criando uma trilha sonora perfeita para aquele momento surreal. Luana olhou para suas mãos, tentando organizar os pensamentos. Parte dela queria correr, voltar para sua kitchenette, fingir que aquela conversa nunca tinha acontecido. Mas outra parte, uma parte que ela nem sabia que existia, queria ficar ali para sempre, ouvindo aquele homem incrível dizer que se importava com ela. E agora? Ela perguntou, finalmente encontrando coragem para olhar para ele novamente. Agora, Ricardo disse, se levantando e caminhando até a janela. Agora nós precisamos descobrir o que fazer com isso que está nascendo entre nós. Os dias que se seguiram foram os mais confusos da vida de Luana. Ela continuava trabalhando na casa dos Santos, mas agora cada encontro com Ricardo era carregado de uma tensão que ela nunca tinha experimentado antes. Quando ele passava pela cozinha de manhã para tomar café, seus olhares se cruzavam por segundos que pareciam eternos. Quando ela estava limpando a sala,
e ele descia para pegar algum documento, ele sempre encontrava uma desculpa para fazer algum comentário, perguntar se ela estava bem, se precisava de alguma coisa. Dona Carmen não percebia nada. Continuava tratando Luana com o mesmo carinho maternal de sempre. Mas havia algo no ar que deixava todos os momentos mais intensos. Ricardo começou a chegar mais cedo do trabalho. Antes, ele só aparecia em casa depois das 9 da noite, sempre cansado, sempre com a cabeça nos negócios. Agora, às 6 da tarde, ele já estava ali, inventando desculpas para ficar pela casa. Vou trabalhar no escritório em casa hoje, ele dizia para Dona Carmen. Preciso de mais tranquilidade para revisar estes contratos. Mas Luana sabia que ele estava ali por causa dela, e isso a deixava nervosa e feliz ao mesmo tempo. Era uma sensação nova, como se borboletas estivessem voando dentro do seu estômago toda vez que ouvia a voz dele ecoando pela casa. Uma tarde de quinta-feira, enquanto Luana organizava a biblioteca, Ricardo apareceu na porta. Que livro é esse que você está sempre lendo no ônibus? Ele perguntou, se encostando no batente da porta. Luana olhou para ele e sentiu aquele friozinho na barriga que já estava se tornando familiar. É sobre administração de empresas, ela respondeu, mostrando o livro que estava na sua bolsa. Peguei emprestado na biblioteca pública. Ricardo se aproximou e pegou o livro das mãos dela, seus dedos se tocando por um instante que pareceu durar uma eternidade. Este aqui é básico demais para você, ele disse, passando os olhos pelo índice. Você precisa de algo mais avançado, mais desafiador. Ele caminhou até uma das estantes e tirou um livro grosso, de capa dura. Este aqui vai te ensinar muito mais. Foi escrito por um dos meus professores da faculdade. Luana pegou o livro e viu que custava mais de R$ 200. Era uma fortuna para ela, mais do que gastava com comida em 2 semanas. Mas eu não posso aceitar, ela disse, tentando devolver. Ricardo fechou as mãos dela sobre o livro, mantendo o contato por mais tempo que o necessário. É um empréstimo, ele disse, sorrindo de um jeito que fez o coração dela acelerar. Quando terminar de ler, me conte o que achou. Quero saber sua opinião. A ideia de ter conversas sobre livros com ele a empolgava de uma forma que ela nem conseguia explicar. As conversas entre eles começaram a ficar mais frequentes e mais pessoais. Ricardo contou que sempre se sentiu pressionado para assumir os negócios da família, que sonhava em viajar pelo mundo quando era mais novo, que às vezes se sentia sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Luana falou sobre os pais que perdeu muito cedo, sobre os sonhos de fazer faculdade, sobre como era difícil viver sozinha numa cidade grande sem ter ninguém. Você não está sozinha, ele disse numa dessas conversas, olhando diretamente nos olhos dela. Não mais. A forma como ele disse isso fez algo se mexer profundamente dentro do peito dela, como se uma porta que estava fechada há anos finalmente estivesse se abrindo. Dona Carmen começou a notar que o filho estava mais alegre, mais presente em casa. Não sei o que aconteceu com o Ricardo, ela comentou com Luana enquanto tomavam café juntas na cozinha. Ele está diferente, mais leve. Até cantarolando eu escutei ele ontem no banho. Luana sentiu o rosto esquentar e tentou disfarçar, concentrando-se em dobrar os panos de prato. Deve ser algum negócio que deu certo, ela murmurou. Ou alguma namorada nova, Dona Carmen disse com um sorriso maroto. Já estava na hora dele encontrar alguém especial. Ele merece ser feliz. As palavras da mãe dele ecoaram na cabeça de Luana pelo resto do dia. Seria possível que ela fosse especial para ele? Ou estava apenas imaginando coisas? Uma sexta-feira, Ricardo chegou em casa mais cedo que o normal e encontrou Luana no jardim regando as plantas. Era uma tarde quente de verão e ela estava com uma blusa simples e uma saia que Dona Carmen tinha dado para ela. Os cabelos estavam presos num rabo de cavalo e algumas mechas tinham escapado e grudavam no pescoço suado. Você está bem? Ele perguntou, se aproximando. Esse calor está insuportável. Luana assentiu, passando o braço pela testa. Estou acostumada. Trabalho no sol desde pequena. Ricardo desapareceu dentro de casa e voltou com 2 copos de limonada gelada. Dona Carmen saiu para o salão. Somos só nós 2 em casa hoje. A frase dele carregava um peso que ela entendeu perfeitamente.
Eles se sentaram na varanda dos fundos, onde uma brisa leve balançava as folhas das árvores. Luana, Ricardo disse, colocando o copo sobre a mesa de jardim. Preciso te contar uma coisa. Na próxima semana vou viajar para o Rio. Tenho reuniões com investidores. Vou ficar fora por 5 dias. O coração dela se apertou. 5 dias sem vê-lo pareciam uma eternidade. Quero que você venha comigo, ele disse. E o mundo pareceu parar de girar. Como assim? Ela gaguejou. Como sua acompanhante. Oficialmente você seria minha assistente pessoal para a viagem. Não é mentira. Eu realmente vou precisar de ajuda para organizar alguns documentos, alguns compromissos. Luana sentiu como se estivesse num sonho. Viajar com ele? Ficar dias inteiros na companhia dele? Parecia bom demais para ser real. Mas, Dona Carmen, o que ela vai pensar? Ricardo se inclinou para mais perto dela, tanto que ela podia sentir o calor que irradiava do corpo dele. Minha mãe vai achar uma ótima ideia. Ela sempre diz que eu trabalho demais e preciso de alguém para me ajudar a me organizar melhor. Além do mais, seria uma oportunidade para você conhecer o Rio, ver como funcionam os grandes negócios. Parte da educação que você tanto quer ter. Ele fazia sentido, mas Luana sabia que havia muito mais por trás desse convite. E se alguém descobrir que há algo entre nós? Ela perguntou, mal conseguindo acreditar que estava tendo coragem de falar sobre isso abertamente. Ricardo pegou a mão dela, entrelaçando os dedos de um jeito que fez ela se arrepiar toda. Ninguém vai descobrir nada que nós não quisermos que descubram. Vamos ficar em hotéis diferentes, manter as aparências profissionais durante o dia, mas à noite... Ele não terminou a frase, mas o olhar dele disse tudo. À noite, eles poderiam ser apenas eles, sem papéis sociais, sem diferenças de classe, sem nada que os impedisse de explorar aquele sentimento que estava crescendo entre eles. Eu preciso pensar, Luana disse, embora seu coração já tivesse dado a resposta. Claro, Ricardo respondeu, apertando suavemente a mão dela antes de soltar. Mas, Luana, quero que você saiba de uma coisa. Estes últimos dias, desde aquela tarde em que te encontrei dormindo no meu quarto, têm sido os melhores da minha vida. Você trouxe algo que eu nem sabia que estava faltando. Uma leveza, uma alegria genuína. Você me faz lembrar de quem eu era antes de me perder no mundo dos negócios. As palavras dele tocaram algo profundo na alma dela. Pela primeira vez na vida, alguém a fazia sentir que ela era importante, que sua presença fazia diferença na vida de outra pessoa. Naquela noite, Luana mal conseguiu dormir. Ficou deitada na sua cama pequena, olhando para o teto rachado da kitchenette, imaginando como seria viajar com Ricardo, como seria ter alguns dias só para eles. Era uma oportunidade única, uma chance de viver algo que poderia mudar sua vida para sempre. Ao mesmo tempo, tinha medo. Medo de se decepcionar, medo de não ser suficiente para um homem como ele, medo de se apaixonar ainda mais e depois ter que voltar para sua realidade de sempre. Mas quando se lembrou do jeito como ele olhava para ela, como segurava sua mão, como fazia questão de cuidar dela, soube que não podia deixar essa chance passar. Pela manhã, ela daria sua resposta. Na manhã seguinte, Luana chegou à mansão com o coração batendo forte. Tinha ensaiado várias vezes como daria sua resposta para Ricardo, mas agora que estava ali, as palavras pareciam ter fugido da sua mente. Encontrou Dona Carmen na cozinha, como sempre, tomando seu café matinal. Bom dia, querida. O Ricardo me contou sobre a viagem para o Rio. Que oportunidade maravilhosa para você. Luana quase derrubou a xícara que estava segurando. Ele já tinha falado com a mãe? Eu ainda estou pensando, Dona Carmen, ela gaguejou. Pensando no quê? A mulher mais velha riu. É uma chance única de aprender, de crescer profissionalmente. E o Ricardo precisa mesmo de alguém para ajudá-lo a se organizar. Aquele menino vive perdido nos próprios compromissos. Ricardo apareceu na cozinha poucos minutos depois, vestindo um terno azul marinho que realçava seus olhos castanhos. Bom dia, ele cumprimentou, e quando seus olhares se cruzaram, Luana sentiu aquele friozinho familiar no estômago. Ricardo convence essa menina a aceitar ir com você para o Rio, Dona Carmen disse, levantando-se para preparar o café dele.
Ela está hesitando. Ricardo se aproximou do balcão onde Luana estava organizando alguns papéis. A decisão é dela, ele disse. Mas havia uma expectativa no olhar dele que ela conseguia ler perfeitamente. Luana, você decidiu? Ele perguntou baixinho, aproveitando que Dona Carmen estava de costas mexendo no fogão. Eu aceito, ela sussurrou sentindo o rosto esquentar. O sorriso que se abriu no rosto dele foi como ver o sol nascendo depois de uma noite muito longa. Ótimo, ele disse, tentando disfarçar a alegria na voz. Vou providenciar todas as passagens e a hospedagem. Viajamos segunda-feira cedo. Dona Carmen se virou com a xícara de café na mão. Que bom! Luana, você vai precisar de roupas adequadas. Vou te levar no shopping hoje à tarde para comprarmos algumas peças. Luana tentou protestar, dizer que não podia aceitar, mas a mulher mais velha não quis nem ouvir. É investimento, querida. Se você vai representar nossos negócios, precisa estar bem vestida. Durante toda a semana que antecedeu a viagem, a tensão entre Luana e Ricardo só aumentou. Eles se comunicavam através de olhares, sorrisos discretos, conversas que pareciam casuais, mas carregavam significados mais profundos. Ricardo começou a encontrar desculpas para ficar mais tempo em casa. Inventava reuniões no escritório doméstico só para estar perto dela. Luana, por sua vez, se pegava arrumando o cabelo toda vez que ouvia a voz dele pela casa, escolhendo com mais cuidado as roupas que ia vestir para trabalhar. Era como se os dois estivessem dançando uma dança silenciosa, se aproximando devagar, testando os limites daquela atração que crescia a cada dia. Na sexta-feira antes da viagem, Ricardo pediu para Luana organizar alguns documentos no escritório dele em casa. Era a primeira vez que ela entrava naquele ambiente, um cômodo masculino com estantes de livros, uma mesa imponente e poltronas de couro. Enquanto ela organizava os papéis, ele trabalhava no computador, mas Luana sentia o olhar dele sobre ela constantemente. Luana, ele chamou depois de alguns minutos, venha aqui, por favor. Quero te mostrar uma coisa. Ela se aproximou da mesa onde ele estava e viu na tela do computador fotos do hotel onde ficariam hospedados no Rio. Era um lugar luxuoso, com vista para o mar, piscinas que pareciam cenários de filme. É lindo, ela disse, se inclinando para ver melhor as imagens. Ricardo se levantou da cadeira e ficou bem atrás dela, tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Este será seu quarto, ele disse, apontando para uma das fotos. Fica no 15º andar com vista total para Copacabana. Suas vozes estavam mais baixas agora, quase sussurros. Luana se virou devagar e se deparou com o rosto dele a poucos centímetros do seu. O tempo pareceu parar. Ela podia contar os cílios dele, ver as pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos, sentir a respiração dele roçando seu rosto. Luana, ele murmurou. E havia tanto desejo naquele sussurro que ela se sentiu derreter. Nós não deveríamos, ela começou a dizer, mas as palavras morreram quando ele levantou a mão e tocou gentilmente seu rosto. O polegar dele traçou uma linha suave na bochecha dela, descendo até o canto da boca. Eu sei, ele disse. Sei que é complicado. Sei que estamos pisando em terreno perigoso. Mas não consigo parar de pensar em você, Luana. Não consigo parar de imaginar como seria. Ele não terminou a frase, mas ela entendeu perfeitamente. Ela também não conseguia parar de pensar nele, de imaginar como seria estar nos braços dele, sentir os lábios dele nos seus. Era um desejo que crescia dentro dela, como uma chama que se recusava a se apagar. O som da porta da frente se abrindo os fez se afastar rapidamente. Era a Dona Carmen voltando das compras. Ricardo, Luana, onde vocês estão? A voz dela ecoou pela casa. Estamos aqui no escritório, mãe, Ricardo respondeu, e sua voz saiu mais rouca que o normal. Organizando os documentos para a viagem. Luana voltou para a mesa onde estavam os papéis, tentando disfarçar o rubor que tomava conta do seu rosto. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto juntava os documentos. Ricardo se sentou na cadeira dele novamente, mas ela podia sentir que ele ainda a observava. O momento tinha passado, mas a sensação permanecia, uma corrente elétrica que conectava os dois mesmo com a distância física entre eles.
No domingo à noite, véspera da viagem, Luana mal conseguiu dormir. Arrumou e desarrumou a mala pequena várias vezes, conferiu os documentos, tentou imaginar como seriam aqueles dias no Rio. Chegou à mansão na segunda de manhã mais cedo que o normal. Ricardo já estava pronto, impecável como sempre. Mas havia algo diferente no olhar dele, uma expectativa que ela reconhecia, porque sentia a mesma coisa. "Pronta para a nossa aventura?" ele perguntou, pegando a mala dela das mãos. O carro que os levaria ao aeroporto já estava esperando na porta. Durante todo o trajeto, eles conversaram sobre coisas triviais, o tempo, o trânsito, os compromissos que teriam no Rio. Mas havia uma tensão deliciosa no ar, como se ambos soubessem que aquela viagem mudaria tudo entre eles. No avião, Ricardo conseguiu lugares na primeira classe. Luana nunca tinha voado antes, e ele notou seu nervosismo durante a decolagem. "Relaxe", ele disse baixinho, colocando a mão sobre a dela no apoio de braço. "Está tudo bem." O toque simples enviou ondas de calor pelo braço dela. Durante o voo, eles conversaram sobre os negócios que ele conduziria no Rio, sobre os lugares que ela gostaria de conhecer na cidade. "Depois das reuniões amanhã", ele disse, "quero te levar para jantar em um lugar especial. Um restaurante com vista para a praia." A forma como ele disse isso, como se fosse mais que um compromisso profissional, fez o coração dela acelerar. Quando chegaram ao Rio, o calor carioca os envolveu como um abraço. O hotel era ainda mais impressionante pessoalmente do que nas fotos. Luana se sentiu como uma princesa quando o recepcionista a tratou como uma executiva importante, quando o carregador pegou sua mala simples como se fosse a bagagem mais valiosa do mundo. "Nos encontramos aqui no lobby às 7, Ricardo disse quando se despediram nos elevadores. Ele ia para o 20º andar, ela para o 15º. Para o jantar. Quando as portas do elevador se fecharam entre eles, Luana encostou na parede e respirou fundo. Estava realmente acontecendo. Ela estava ali, naquele hotel maravilhoso, prestes a ter um jantar romântico com o homem por quem estava se apaixonando cada dia mais. Às 7 em ponto, Luana desceu para o lobby vestindo um vestido azul marinho que Dona Carmen tinha insistido para comprar. Era simples, mas elegante, e a fazia se sentir bonita e confiante. Ricardo já estava esperando, e quando a viu, seu rosto se iluminou de uma forma que ela nunca tinha visto antes. "Você está linda", ele disse, oferecendo o braço para ela. O restaurante ficava na cobertura de um prédio em Ipanema, com uma vista deslumbrante da praia e do mar que se estendia até o infinito. Durante o jantar, eles conversaram como nunca tinham conversado antes, sobre sonhos, medos, esperanças para o futuro. "Obrigado", ele disse quando estavam tomando a sobremesa. "Pelo quê?" ela perguntou. "Por ter aceitado vir comigo, por me fazer sentir vivo novamente." E foi nesse momento, com o som das ondas chegando até eles e as luzes da cidade cintilando embaixo, que ele se inclinou por cima da mesa e beijou ela pela primeira vez. Um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessas silenciosas. O beijo durou apenas alguns segundos, mas para Luana pareceu uma eternidade. Quando eles se separaram, seus olhos permaneceram fechados por um instante, como se ela quisesse guardar para sempre a sensação daqueles lábios macios tocando os seus. Quando finalmente abriu os olhos, viu que Ricardo a observava com uma ternura que fez seu coração disparar. "Desculpe", ele disse baixinho. "Não consegui resistir." Luana balançou a cabeça, ainda zonza pela sensação. "Não se desculpe", ela sussurrou. Eu queria que acontecesse." A confissão saiu da sua boca antes que ela pudesse pensar 2 vezes, mas não se arrependeu. Era a verdade, e estava cansada de esconder o que sentia. Eles caminharam de volta para o hotel em silêncio, mas era um silêncio carregado de significado. As mãos deles se tocavam de vez em quando durante a caminhada, pequenos roçar de dedos que enviavam faíscas pela pele de Luana. Quando chegaram ao lobby do hotel, Ricardo parou perto dos elevadores. "Luana", ele disse, e havia uma hesitação na voz dele que ela nunca tinha ouvido antes. "Eu gostaria de te convidar para subir comigo, para conversarmos mais, tomarmos um vinho."
vermos a vista do meu quarto. Ela sabia o que aquele convite realmente significava. Sabia que se subisse com ele, não seria apenas para conversar. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu quero subir, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Ricardo sorriu, um sorriso diferente de todos que ela já tinha visto dele, mais íntimo, mais verdadeiro. No elevador, a tensão era quase palpável. Eles ficaram em silêncio, mas Luana podia sentir os olhos dele sobre ela, podia sentir a eletricidade que pairava no ar pequeno daquele espaço. Quando as portas se abriram no 20º andar, ele colocou a mão nas costas dela, um toque gentil que a guiou pelo corredor até a porta do quarto dele. O quarto era magnífico. Uma suíte ampla com janelas do chão ao teto que davam uma vista espetacular da praia de Copacabana. As luzes da cidade cintilavam como estrelas caídas, e o som distante das ondas criava uma trilha sonora perfeita para aquele momento. Ricardo serviu 2 taças de vinho e eles foram para a varanda. É lindo, Luana murmurou, apoiada na grade, observando o movimento da praia, mesmo àquela hora da noite. Muito lindo, ele concordou, mas quando ela olhou para ele, percebeu que ele não estava olhando para a vista. Estava olhando para ela. Luana, ele disse, se aproximando devagar. Antes que qualquer coisa aconteça, preciso que você saiba de uma coisa. Isso que estou sentindo por você não é só atração física. Não é só o momento, o lugar romântico, o vinho. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos. Eu estou me apaixonando por você, pela sua força, pela sua determinação, pela forma como você ilumina qualquer ambiente que entra. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. As palavras dele tocaram algo profundo na alma dela. Ninguém nunca tinha dito nada parecido para ela. Ninguém nunca a tinha feito sentir tão especial, tão valorizada. Eu também estou me apaixonando por você, ela confessou, e viu os olhos dele se iluminarem. Desde aquele dia em que você me encontrou dormindo na sua cama, meu mundo virou de cabeça para baixo. Você me faz sonhar com coisas que eu achava impossíveis para uma pessoa como eu. Ricardo se aproximou mais, colocando as mãos nos ombros dela. Não existe isso de uma pessoa como você, Luana. Você é única. Você é especial. Você merece tudo de bom que este mundo pode oferecer. E então ele a beijou novamente, desta vez com mais paixão, mais urgência, como se quisesse transmitir através daquele beijo tudo o que sentia por ela. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Tem certeza? Ele perguntou, olhando profundamente nos olhos dela. Certeza de que é isso que você quer? Luana assentiu, sem conseguir falar. Tinha certeza. Mais certeza do que já tinha tido de qualquer coisa na vida. Ele a pegou pela mão e a levou para dentro do quarto. O que aconteceu naquela noite foi mais do que Luana poderia ter imaginado. Não foi apenas a primeira vez dela. Foi a primeira vez que ela se entregou completamente a alguém, corpo e alma. Ricardo foi gentil, cuidadoso, sempre se certificando de que ela estava confortável, sempre sussurrando palavras doces no ouvido dela. Foi uma noite de descobertas, de carícias ternas, de sussurros apaixonados que ecoaram pelo quarto até o amanhecer. Luana acordou nos braços dele, com os primeiros raios de sol entrando pelas janelas enormes. Por um momento, ela se sentiu desorientada. Onde estava? O que tinha acontecido? Então as lembranças da noite anterior voltaram como ondas suaves e um sorriso se desenhou no seu rosto. Ricardo ainda dormia, com o braço envolvendo a cintura dela, o rosto relaxado e jovem na luz dourada da manhã. Ela ficou ali alguns minutos, apenas observando ele dormir, tentando gravar aquele momento na memória. Sabia que quando voltassem para São Paulo, tudo seria mais complicado. Mas ali, naquele quarto de hotel, naquele amanhecer carioca, eles eram apenas 2 pessoas apaixonadas. Bom dia. A voz rouca dele a fez se arrepiar. Ricardo abriu os olhos devagar e sorriu quando a viu olhando para ele. Dormiu bem? Luana assentiu, sentindo o rosto esquentar. Na luz do dia, a timidez voltava.
A consciência do que tinha acontecido a deixava nervosa. Não se envergonhe, ele disse, como se lesse seus pensamentos. Foi lindo, você foi linda. Não se arrependa de nada. Ele beijou a testa dela com ternura. Preciso ir para minha reunião em 2 horas, ele disse. Que tal tomarmos café juntos? Podemos pedir room service. A ideia de mais algumas horas sozinhos a encheu de alegria. Durante o café, eles conversaram sobre tudo e sobre nada. Ricardo contou histórias da infância, ela falou sobre os sonhos que tinha para o futuro. Era como se a noite anterior tivesse derrubado todas as barreiras entre eles. Não havia mais patrão e empregada. Havia apenas Ricardo e Luana, 2 corações que tinham se encontrado. Quando voltarmos para São Paulo, ele disse, segurando a mão dela por cima da mesa, quero que você saiba que isso não vai acabar aqui. Não sei ainda como vamos fazer, mas não quero que isso seja apenas uma aventura de alguns dias no Rio. O alívio que ela sentiu foi imenso. Havia uma parte dela que temia que aquilo fosse apenas um momento passageiro para ele. As reuniões de Ricardo duraram o dia todo, e Luana aproveitou para conhecer um pouco do Rio. Caminhou por Ipanema, visitou o Pão de Açúcar, se sentou na areia de Copacabana e ficou observando as pessoas. Nunca tinha visto o mar tão de perto. Nunca tinha respirado o ar salgado que parecia lavar toda a tristeza acumulada de anos. Quando Ricardo voltou das reuniões no final da tarde, a encontrou na piscina do hotel, lendo o livro que ele tinha emprestado para ela. Como foi o passeio? Ele perguntou, se sentando na cadeira ao lado dela. Maravilhoso, ela respondeu, e estava falando não apenas do passeio, mas de tudo, da viagem, daquela nova fase da vida que estava começando, da sensação de finalmente ter encontrado alguém que a amava de verdade. Naquela segunda noite no Rio, eles jantaram no próprio hotel e subiram juntos para o quarto dele. Desta vez não havia nervosismo, apenas a certeza de que estavam onde deviam estar. Conversaram sobre o futuro, sobre como seria quando voltassem para São Paulo, sobre os desafios que teriam que enfrentar. Minha mãe vai ficar feliz, Ricardo disse, acariciando os cabelos dela enquanto ela deitava no peito dele. Ela sempre disse que eu precisava encontrar uma mulher de verdade, uma mulher com caráter, com valores. Ela te adora, você sabe disso, né? Luana sorriu. A ideia de ter Dona Carmen como sogra a deixava feliz. Era a mãe que ela tinha perdido muito cedo. Era o carinho maternal que sentia falta há tantos anos. Os meses que se seguiram à viagem para o Rio foram como um sonho para Luana. De volta a São Paulo, ela e Ricardo conseguiram manter o relacionamento em segredo, encontrando momentos preciosos para ficarem juntos. Ele arranjou um apartamento pequeno, mas confortável para ela, no bairro dos Jardins, próximo à mansão da família. Não posso mais te ver morando naquela kitchenette, ele tinha dito quando a levou para ver o lugar pela primeira vez. Você merece coisa melhor. E, além do mais, assim fica mais fácil para nos vermos. O apartamento era simples, mas aconchegante, com um quarto, sala, cozinha e um banheiro com banheira, luxo que Luana nunca tinha tido na vida. Oficialmente, ela continuava trabalhando para Dona Carmen, mas agora com um salário melhor e responsabilidades diferentes. Ricardo havia convencido a mãe de que Luana tinha potencial para crescer profissionalmente. E ela passou a ajudar também com alguns assuntos administrativos da empresa da família. Aquela menina tem uma cabeça boa para números, Dona Carmen comentava com as amigas. O Ricardo estava certo em apostar nela. É difícil encontrar pessoas honestas e dedicadas como ela nos dias de hoje. Se a mãe dele suspeitava de alguma coisa sobre o relacionamento dos dois, nunca demonstrou. Tratava Luana com o mesmo carinho maternal de sempre. E isso tranquilizava os dois. Os encontros entre eles aconteciam principalmente no apartamento novo de Luana. Ricardo chegava sempre depois que Dona Carmen dormia, usando uma entrada lateral da mansão que dava acesso direto à garagem. Eram noites preciosas onde eles conversavam sobre tudo, faziam planos para o futuro, se amavam com uma paixão que parecia crescer a cada dia. Um dia vamos poder viver isso abertamente, ele prometia, segurando ela nos braços depois de uma noite de amor. Um dia não vamos mais precisar nos esconder, não vamos mais precisar fingir que somos apenas patrão e empregada.
Luana acreditava nessas promessas, porque via a sinceridade nos olhos dele. Sentia o amor verdadeiro em cada carícia. Foi numa manhã de quinta-feira, 3 meses depois da viagem ao Rio, que Luana começou a suspeitar que algo estava diferente. Acordou com um enjoo forte, correu para o banheiro e vomitou tudo que tinha comido no jantar da noite anterior. Achou que fosse alguma coisa que tinha comido estragada, mas nos dias seguintes os enjoos continuaram, sempre pela manhã. Além disso, seus seios estavam mais sensíveis, e a menstruação, que sempre foi regular como um relógio, estava atrasada já há 2 semanas. A suspeita cresceu na sua mente como uma semente que brota no solo fértil. Mas ela tentou não pensar nisso, tentou encontrar outras explicações. Numa tarde de sexta-feira, depois de mais uma manhã de enjoos, Luana decidiu comprar um teste de gravidez na farmácia perto do apartamento. As mãos tremiam, enquanto ela pegava a caixinha da prateleira, enquanto pagava para a atendente que a olhava com cara de curiosidade. Em casa, leu as instruções 3 vezes antes de ter coragem de fazer o teste. Os 3 minutos de espera foram os mais longos da sua vida. Ela caminhava de um lado para outro no banheiro pequeno, olhando o relógio a cada poucos segundos, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Quando finalmente olhou para o resultado, teve que se segurar na pia para não cair. 2 listras rosa. Positivo. Luana se sentou na beirada da banheira e chorou. Não eram lágrimas de tristeza exatamente, mas uma mistura de medo, alegria, confusão e uma felicidade profunda que ela nem sabia que podia sentir. Estava grávida. Ia ter um filho do homem que amava. Ao mesmo tempo, 1000 perguntas explodiam na sua cabeça. Como ele reagiria? O que Dona Carmen pensaria? Como iam explicar para o mundo que a empregada estava grávida do patrão? Seria o fim do relacionamento deles? Seria o fim de tudo? Ficou ali sentada por quase 1 hora, alternando entre o pânico e uma alegria inexplicável que nascia no fundo do coração. Quando Ricardo chegou naquela noite, Luana ainda não tinha decidido como contar para ele. Estava nervosa, inquieta, e ele percebeu imediatamente. "Que foi?" ele perguntou, pegando o rosto dela entre as mãos. "Você está pálida. Não está se sentindo bem?" A preocupação genuína na voz dele fez os olhos dela se encherem de lágrimas. "Ricardo", ela começou, e a voz saiu trêmula. "Preciso te contar uma coisa." O rosto dele se fechou imediatamente e ela viu o medo passar pelos olhos dele. "O que aconteceu?" Luana respirou fundo e disse de uma vez: "Estou grávida." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Ricardo a encarava como se não tivesse entendido as palavras, como se ela tivesse falado numa língua estrangeira. Então, devagar, ele se afastou dela e se sentou no sofá, passando as mãos pelos cabelos num gesto que ela já conhecia bem. "Grávida", ele repetiu, como se testasse o som da palavra. "Tem certeza?" Luana assentiu e mostrou o teste que estava na mesinha de centro. Ele pegou, olhou para as 2 listras rosa, olhou para ela novamente. "Meu Deus!" ele sussurrou. "Nós vamos ter um bebê." A forma como ele disse isso, com uma mistura de espanto e alegria crescente na voz, tranquilizou o coração de Luana. Você está feliz?" ela perguntou, se sentando ao lado dele no sofá. Ricardo a puxou para os braços dele e a abraçou tão forte que ela mal conseguia respirar. "Feliz?" ele repetiu. "Luana, eu estou em êxtase, assustado, preocupado, mas completamente feliz. Vamos ter um filho nosso filho." Ele se afastou para olhar para ela e havia lágrimas nos olhos dele. "Eu te amo tanto. E agora vamos ter um pedacinho de nós 2. Um bebê feito do nosso amor." Ele beijou ela com paixão. Depois se abaixou e beijou a barriga ainda lisa. "Oi, bebê", ele sussurrou. "Papai já te ama muito." Nos dias que se seguiram, Ricardo se transformou no homem mais cuidadoso e protetor do mundo. Insistiu para que Luana fosse ao médico imediatamente e a acompanhou na primeira consulta, fingindo ser um primo preocupado. Quando o médico confirmou a gravidez e disse que estava tudo bem, que o bebê estava se desenvolvendo perfeitamente, Ricardo saiu do consultório radiante.
6 semanas, ele repetia enquanto dirigiam de volta para casa. Nosso bebê já tem 6 semanas. Parou numa loja e comprou todos os livros sobre gravidez que encontrou. Voltou para casa com uma sacola cheia de vitaminas pré-natais, frutas orgânicas e tudo que tinha lido que fazia bem para grávidas. A partir daquele dia, Ricardo se tornou ainda mais presente na vida dela. Chegava toda manhã no apartamento dela antes de ir trabalhar, levava café da manhã especial para grávidas, se certificava de que ela tinha tomado as vitaminas. Você tem que comer mais, ele dizia, servindo frutas cortadinhas, iogurte natural, sucos de frutas frescas. O bebê precisa de nutrição. À noite, ele massageava os pés dela quando estavam inchados, lia sobre gravidez, enquanto ela descansava, falava com a barriga que começava a crescer devagarzinho. Hoje eu li sobre o desenvolvimento do bebê na 10ª semana, ele contava, acariciando a barriga dela. Nosso filho já tem dedos nas mãos e nos pés, e já se mexe, mesmo que você ainda não sinta. Dona Carmen foi a primeira a notar as mudanças em Luana. Você está diferente, querida, ela disse numa tarde, enquanto tomavam chá juntas. Mais bonita, com a pele brilhando, e engordou um pouquinho, que bom. Você estava muito magra. Luana sentiu o rosto esquentar. Já estava com 3 meses de gravidez, e embora ainda não estivesse muito óbvia, para quem convivia com ela todos os dias, as mudanças começavam a ficar visíveis. É porque estou comendo melhor, ela disse, o que não era mentira. Ricardo fazia questão de que ela se alimentasse como uma rainha. E dormindo melhor também. O apartamento novo é mais silencioso. Dona Carmen sorriu satisfeita. Que bom. Você merece ser feliz, Luana. Merece coisas boas na vida. Foi nessa época que Ricardo começou a falar sobre revelar o relacionamento deles para a família. Não podemos esconder para sempre, ele disse numa noite com a cabeça apoiada na barriga dela, que começava a ficar redondinha. Daqui a alguns meses, vai ser impossível disfarçar. E eu quero que nosso filho cresça sabendo quem é o pai. Quero que ele tenha meu nome. Quero que você seja minha esposa. As palavras dele encheram o coração de Luana de uma alegria que ela nem sabia que cabia dentro do peito. Esposa? Ela perguntou, mal conseguindo acreditar. Claro, ele disse, se levantando para olhar nos olhos dela. Você achou que eu ia deixar você criar nosso filho sozinha? Que eu ia deixar o amor da minha vida escapar? Nós vamos nos casar, Luana. Vai ser o casamento mais bonito que São Paulo já viu. A gravidez de Luana foi se tornando mais evidente a cada semana que passava, e chegou um ponto em que não dava mais para esconder. Foi Ricardo quem tomou a iniciativa de contar tudo para Dona Carmen. Numa tarde de domingo, depois do almoço em família, ele pediu para a mãe se sentar na sala. Mãe, preciso te contar uma coisa muito importante. Ele começou segurando as mãos dela. Luana estava ao lado dele no sofá, o coração batendo disparado. Eu e a Luana, nós nos apaixonamos. Estamos juntos há alguns meses e ela está esperando um filho meu. Dona Carmen olhou para os dois, depois para a barriga já arredondada de Luana, e seus olhos se encheram de lágrimas. Meu Deus! Ela sussurrou, levantando as mãos para o rosto. Meu Deus do céu! Luana se preparou para o pior. Pensou que Dona Carmen ficaria furiosa, que se sentiria traída. Mas quando a mulher mais velha levantou o rosto, estava sorrindo através das lágrimas. Eu sabia, ela disse rindo e chorando ao mesmo tempo. Uma mãe sempre sabe. Vocês achavam que estavam escondendo bem, mas eu via o jeito que vocês olhavam um para o outro. Via como o Ricardo ficou mais feliz nos últimos meses, como você ficou mais bonita, mais radiante. Ela se levantou e abraçou os dois juntos. Vou ser avó, ela exclamou. Vou ser a avó do bebê mais amado deste mundo. Dona Carmen se tornou a sogra mais carinhosa que Luana poderia ter sonhado. Imediatamente assumiu o papel de avó coruja, fazendo questão de acompanhar todas as consultas médicas, comprando roupinhas de bebê toda semana, preparando o quarto do nenê na mansão. Este bebê vai ter tudo do melhor, ela declarava enquanto organizava pilhas de fraldas, mamadeiras e brinquedos. Vai crescer rodeado de amor, de carinho, de tudo que vocês dois não tiveram. A aceitação dela foi como um milagre para Luana, que finalmente se sentia parte daquela família, finalmente se sentia em casa.
Ricardo fez questão de que eles se casassem antes do bebê nascer. Quero que nosso filho nasça dentro do casamento, ele disse. Quero que você tenha meu nome antes dele chegar. Foi um casamento pequeno, mas lindo, só com Dona Carmen, alguns amigos próximos e o padre da igreja que a família frequentava há anos. Luana usou um vestido branco simples, mas elegante, que disfarçava bem a barriga de 7 meses. Quando o padre os declarou marido e mulher, ela chorou de tanta felicidade. Nunca imaginou que seria possível ser tão feliz. Nunca sonhou que sua vida poderia mudar tanto em tão pouco tempo. A lua de mel foi na mesma suíte do hotel no Rio, onde tudo começou entre eles. Ricardo fez questão de reservar o mesmo quarto, a mesma vista para Copacabana. Foi aqui que nosso amor se consumou, ele disse, beijando a barriga redonda dela. Talvez tenha sido aqui que nosso bebê foi concebido. Luana se lembrava daquela primeira noite como se fosse ontem, de como estava nervosa, de como ele foi gentil e cuidadoso. Agora grávida de 7 meses, se sentia como uma rainha ao lado do marido que a amava mais do que ela jamais sonhou ser amada. Os últimos meses de gravidez foram de pura expectativa. Ricardo transformou um dos quartos da mansão no berçário mais lindo que se podia imaginar. Paredes pintadas com nuvenzinhas e passarinhos, um berço de madeira maciça feito sob medida, uma poltrona de amamentação confortável, onde Luana passava horas imaginando como seria segurar seu bebê. Menino ou menina? Eles especulavam toda a noite. Não importa, Ricardo sempre respondia. O que importa é que vai ser nosso, vai ser feito do nosso amor. Eles tinham decidido não descobrir o sexo, queriam que fosse uma surpresa no momento do nascimento. Luana nunca se sentiu tão protegida e cuidada na vida. Ricardo contratou a melhor obstetra de São Paulo. Fez questão de que ela tivesse acompanhamento médico particular, massagista para aliviar as dores nas costas, nutricionista para garantir que estava comendo tudo certo. Você é a mulher mais importante da minha vida, ele dizia toda noite, acariciando a barriga que parecia crescer a cada dia. Você e nosso bebê são meu tesouro mais precioso. Dona Carmen também se esmerava nos cuidados, preparava chás especiais para ela, fazia sopas nutritivas, lia livros sobre desenvolvimento infantil para estar preparada para ser a melhor avó do mundo. As contrações começaram numa madrugada de terça-feira, quando Luana estava com 39 semanas. Ela acordou com uma dor diferente, mais forte que os movimentos normais do bebê. Ricardo, ela chamou balançando o marido que dormia ao lado dela. Acho que chegou a hora. Ele saltou da cama como se tivesse levado um choque elétrico, correndo para ligar para a médica, para a mãe, preparar a mala do hospital que já estava pronta há semanas. Calma, amor, ele dizia, mas estava mais nervoso que ela. Respira fundo, vai dar tudo certo. Dona Carmen chegou em 15 minutos, ainda de camisola e robe, mas radiante de felicidade. Meu netinho vai nascer, ela exclamava. O trabalho de parto durou 8 horas. Ricardo não saiu do lado de Luana nem por um segundo. Segurou a mão dela durante cada contração. Enxugou o suor da testa dela, sussurrou palavras de encorajamento. Você é a mulher mais forte do mundo, ele repetia. Está indo muito bem, nosso bebê está quase aqui. Quando finalmente chegou o momento do nascimento, quando o médico disse, mais uma força, Luana, ela olhou nos olhos do marido e encontrou toda a força que precisava. O choro do bebê ecoou pela sala. E Luana sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado para escutar aquele som. É uma menina, o médico anunciou, erguendo o bebezinho para eles verem. Ricardo chorou, como Luana nunca tinha visto um homem chorar, lágrimas de pura alegria escorrendo pelo rosto. Nossa filha, ele sussurrou, beijando a testa suada de Luana. Nossa princesinha. Quando colocaram o bebê nos braços dela, Luana sentiu um amor tão intenso, tão avassalador, que achou que o coração ia explodir. Era uma menina perfeita, com os cabelos escuros do pai e os olhos grandes e curiosos. Oi, amor da mamãe, ela sussurrou. Eu sou sua mamãe, e esse aqui é seu papai que te ama muito. Eles deram o nome de Helena para a menina. Helena Santos, filha de Ricardo, e Luana Santos. Dona Carmen não cabia em si de tanta felicidade quando segurou a neta nos braços pela primeira vez.
Ela é igualzinha ao Ricardo quando bebê, ela disse com lágrimas nos olhos. Mesmos olhos, mesmo jeito de franzir a testinha. A maternidade transformou Luana de uma forma que ela não esperava. Descobriu uma força, uma paciência, um amor incondicional que não sabia que existia dentro dela. Noites sem dormir viraram rotina. Mas cada sorriso da Helena, cada movimento pequeno, cada evolução fazia tudo valer a pena. Ricardo se revelou um pai excepcional. Acordava para as mamadas noturnas, trocava fraldas como se fosse especialista, cantava canções de ninar com a voz desafinada, que fazia Helena se acalmar imediatamente. Papai te ama, princesa, ele sussurrava todas as noites, enquanto embalava ela para dormir. Papai e mamãe te amam mais que tudo neste mundo. Aos fins de semana, os três ficavam na cama até tarde, Helena dormindo entre os dois, e Luana se perguntava como tinha tido tanta sorte na vida. De empregada solitária, a esposa amada, de mulher sem família, a mãe da criança mais linda do mundo. Quando Helena completou 3 meses, Ricardo organizou uma festa para celebrar. Convidou amigos, parentes, sócios da empresa. Quero que todo mundo conheça minha família, ele disse orgulhoso, apresentando Luana como minha esposa, o amor da minha vida, e Helena como nossa princesa, a razão da nossa felicidade. Luana usou um vestido azul que realçava seus olhos, segurou Helena no colo e se sentiu como a mulher mais sortuda do planeta. Olhava para o marido rindo com os amigos, para a sogra fazendo gracinhas com a neta, para toda aquela vida nova que tinha construído. E sabia que aquilo era mais do que tinha sonhado. Era o paraíso na terra. 2 anos depois do nascimento de Helena, a vida da família Santos estava mais feliz e completa do que nunca. A menina crescia como uma criança alegre e esperta, com os olhos curiosos do pai e o sorriso doce da mãe. Falava algumas palavras, dava os primeiros passinhos cambaleantes pela casa e tinha conquistado completamente o coração de todos que a conheciam. Luana havia se formado em administração através de um curso que Ricardo fez questão de pagar, estudando nas horas vagas quando Helena dormia. Minha esposa vai ser a sócia da empresa, ele brincava. Helena vai ter uma mãe executiva e um pai empresário. A rotina da família era doce e previsível. Todas as manhãs, Ricardo acordava cedo e ia ao quarto da Helena, que dormia numa caminha pequena decorada com desenhos de princesas. Bom dia, princesinha do papai, ele dizia, pegando ela no colo para o ritual matinal. Helena ria e batia as mãozinhas gordinhas no rosto dele, falando papai, papai, com a voz fofinha que derretia o coração de qualquer um. Depois os 3 tomavam café juntos na cozinha da mansão, com Dona Carmen ajudando a dar papinha para a neta e contando histórias engraçadas que faziam todos rirem. Luana havia se transformado numa mulher confiante e realizada. O diploma de administração pendurado na parede do escritório da casa era prova de que os sonhos podem se realizar quando a gente tem determinação e o apoio das pessoas certas. Ela ajudava Ricardo com alguns projetos da empresa, dava sugestões sobre investimentos, e ele sempre dizia que ela tinha uma visão de negócios que impressionava até os sócios mais experientes. Casei com uma mulher inteligente, ele se gabava para os amigos. E ainda por cima linda e mãe perfeita. Luana corava com os elogios, mas por dentro se sentia orgulhosa de ter chegado tão longe. Numa tarde de sábado, enquanto Helena brincava no jardim com Dona Carmen, Ricardo chamou Luana para uma conversa particular. Amor, ele disse, puxando ela para se sentar na varanda onde haviam conversado pela primeira vez sobre os sentimentos que estavam nascendo entre eles. Quero te fazer uma pergunta importante. Luana ficou curiosa, vendo que ele estava nervoso de um jeito que não via há muito tempo. Você é feliz? Ele perguntou, segurando as mãos dela. Completamente feliz com nossa vida, com nossa família? A pergunta a surpreendeu. Claro que sou, ela respondeu. Nunca fui tão feliz na vida. Por que está perguntando isso? Ricardo sorriu e tirou uma caixinha do bolso. Porque quero te dar mais um motivo para ser feliz. Quando abriu a caixinha, Luana viu o anel mais lindo que já tinha visto na vida, um solitário brilhante que refletia a luz do sol como uma estrela. Luana Santos, amor da minha vida,
Mãe da minha filha, você aceita renovar nossos votos comigo? Quero fazer uma festa grande dessa vez. Quero que o mundo inteiro saiba como eu te amo, como nossa família é perfeita. Luana riu e chorou ao mesmo tempo, estendendo a mão para ele colocar o anel. Sim, 1000 vezes sim, ela exclamou. Quero renovar nossos votos todos os dias da vida, se for preciso. A festa de renovação dos votos foi realmente um evento grandioso. Ricardo contratou o melhor buffet da cidade. Decorou um salão magnífico com flores brancas e douradas. Convidou mais de 200 pessoas. Luana usou um vestido de noiva deslumbrante e Helena, já com 2 anos e meio, foi a daminha mais fofa do mundo, jogando pétalas de rosa pelo caminho dos pais. Quando o padre perguntou se eles prometiam se amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separasse, os dois responderam sim, com uma convicção que emocionou todos os presentes. Durante a festa, Ricardo fez um discurso que não deixou olhos secos no salão. Eu conheci Luana quando ela era uma jovem trabalhadora, batalhadora, que limpava minha casa com tanto carinho como se fosse sua. Mas ela não estava apenas limpando nossa casa, ela estava trazendo luz para a nossa vida. Hoje, 3 anos depois, ela é minha esposa, a mãe da minha filha, minha sócia nos negócios e, mais importante de tudo, o amor da minha vida. Ele olhou diretamente para ela. Luana, você me ensinou que o amor verdadeiro não vê diferenças sociais, não liga para o que o mundo vai dizer. O amor verdadeiro vê o coração da pessoa, e seu coração é o mais lindo que já conheci. Os anos passaram como páginas de um livro feliz. Helena cresceu uma menina inteligente e carinhosa, que adorava ajudar a mãe com os trabalhos da empresa e fazer gracinhas para o pai e a avó. Quando completou 5 anos, ganhou um irmãozinho, Ricardo Júnior, um bebê de olhos azuis como o pai e temperamento calmo como a mãe. A família estava completa e a felicidade parecia transbordar de cada canto da casa. Luana muitas vezes se beliscava para ter certeza de que não estava sonhando. Daquela kitchenette pequena da liberdade para a mansão nos jardins, daquela vida solitária para uma família amorosa, parecia impossível que tanta coisa boa tivesse acontecido. Numa noite de quinta-feira, quando as crianças já dormiam e eles estavam no quarto se preparando para dormir, Ricardo parou e olhou para Luana com aquele mesmo olhar apaixonado do primeiro dia. Sabe de uma coisa? Ele disse, puxando ela para mais perto. Eu fico imaginando como seria minha vida se naquele dia eu não tivesse voltado mais cedo da viagem, se não tivesse te encontrado dormindo na minha cama. Luana sorriu, lembrando daquele momento que mudou tudo. Provavelmente você teria se casado com alguma patricinha rica, ela brincou. E eu continuaria limpando casas pelo resto da vida. Ricardo balançou a cabeça. Não, ele disse sério. O destino teria dado um jeito de nos juntar. Almas gêmeas sempre se encontram. E realmente parecia que o destino tinha conspirado para que aqueles 2 corações se encontrassem. Luana, que passou a infância e adolescência se sentindo invisível, agora era o centro do mundo de uma família que a amava incondicionalmente. Ricardo, que vivia perdido no mundo dos negócios sem saber o que realmente importava na vida, tinha encontrado na esposa e nos filhos o sentido de tudo. Dona Carmen, que sempre sonhou em ter uma família unida e feliz, via os netos crescerem rodeados de amor e carinho. Era uma família perfeita, construída sobre a base sólida do amor verdadeiro. 10 anos depois daquele dia em que Luana adormeceu na cama do patrão, ela estava sentada na mesma varanda da mansão, agora observando Helena e Ricardo Júnior brincarem no jardim. Ricardo se aproximou por trás e a abraçou, beijando o pescoço dela como fazia todos os dias. No que está pensando? Ele perguntou. Estou pensando em como a vida é engraçada, ela respondeu, se aconchegando no abraço dele. Às vezes a gente acha que está no fundo do poço, que não há esperança, que nunca vai ser feliz. E então, de repente, tudo muda. O amor aparece quando a gente menos espera, nos lugares mais inesperados. Ricardo sorriu. E transforma tudo. Ele completou. Transforma 2 pessoas em uma família. Transforma sonhos em realidade. Transforma o impossível em possível.
E assim termina nossa história, pessoal. A história de Luana, que de empregada cansada se tornou esposa amada, mãe realizada e mulher de sucesso. A história de Ricardo, que descobriu que o amor verdadeiro vale mais que todos os negócios do mundo. E a história de uma família construída sobre os alicerces mais sólidos que existem: respeito, carinho, companheirismo e muito, muito amor. Porque é isso que o amor faz com a gente. Nos transforma, nos eleva, nos faz acreditar que milagres podem acontecer na vida de qualquer pessoa, a qualquer momento. Se você acredita no poder transformador do amor verdadeiro, deixe seu like neste vídeo. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma das próximas histórias que vão tocar seu coração. Compartilhe esta história com alguém que você ama, porque todos merecem acreditar que a felicidade é possível. E nos comentários me conta, você acredita que o amor pode transformar qualquer vida? Eu leio todos os comentários e adoro saber a opinião de vocês. Muito obrigado por terem acompanhado mais uma história aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o amor verdadeiro encontre o caminho até o coração de vocês e que vocês nunca desistam de sonhar com dias melhores. Um grande abraço e até a próxima história.